Boa noite a todos. Está no ar pelo nosso Facebook, o Facebook da Igreja Presbiteriana Cristo Redentor, terceira Igreja Presbiteriana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e também pelo nosso canal de YouTube, mais uma edição do nosso estudo de todas as quintas-feiras, Chimarrão com Bíblia, uma oportunidade que Deus nos dá de assentados em torno da sua palavra, aprendermos um pouco mais sobre a sua vontade. Nós vamos dar início à nossa programação, abrindo nossas Bíblias no livro dos Salmos, livro que temos estudado. Nós vamos fazer a leitura do Salmo 88, o texto da palavra de Deus que se encontra neste salmo nos diz assim: Cântico, Salmo dos filhos de Coré, ao mestre de canto, para ser cantado com cítara, salmo didático de Emã, Esraíta. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se à beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. São desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia, venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o teu rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos teus terrores, estou desorientado. Porque sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água, de contínuo. Há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste, amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Amém. Esta é uma palavra da parte de Deus para o seu povo, falando a respeito de momentos difíceis e, ao mesmo tempo, nos agraciando com uma voz para falar com Deus de uma maneira verdadeiramente inspirada por Ele. Nós vamos passar alguns instantes na presença de Deus, colocando as nossas vidas, colocando as nossas dificuldades, os nossos lamentos perante Ele e suplicando que Ele tenha compaixão de nós e nos assista e não nos deixe perecer. Passemos alguns instantes na presença do nosso Deus.
Oremos ao Senhor mais uma vez. Deus, Pai de Jesus Cristo, ouça em nome dele a nossa oração. Senhor, nós reconhecemos que temos passado dias difíceis e complicados e que carecemos da Tua presença em nossas vidas, nos ajudando, nos iluminando. Reconhecemos que Tu és Deus, reconhecemos que Tu sabes de todas as coisas, desde o fim até o começo. Reconhecemos que Tu conheces todas as dimensões de todos os problemas, tanto aqueles que existem como aqueles que poderiam existir e aqueles que existirão. E é por isso que nós nos entregamos a Ti e suplicamos para que o Senhor nos conduza conforme melhor lhe parecer. Ó Deus, tenha compaixão de nós pelas vezes em que procuramos capitanear nossa própria vida, guiar nossos próprios passos. Ó Deus, perdoa-nos por este pecado, por esta ilusão de autossuficiência. Dá-nos a graça de acreditar que só existe alguém autocontido, autossuficiente, que és Tu. Ó Senhor, dá-nos a graça de depender de Ti. Conceda-nos um espírito dócil, um espírito ensinável, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a buscar a Tua presença, ainda mais nos dias maus, Senhor, quando nada nos ajuda externamente, quando nada nos estimula a Te louvar. Que o Senhor, pela força da Tua palavra, nos impulsione a imitar os grandes santos do passado, que mesmo passando por crises severas, crônicas mesmo, duradouras, buscaram a Ti e esperaram com paciência no Senhor, até que Tu te inclinaste para cada um deles. Ó Senhor, conceda esta graça ao Teu povo, conceda-nos a certeza antecipada de que aqueles que esperam em Ti jamais esperam em vão. Pedimos, ó Deus, para que o Senhor ponha a Tua mão sobre os nossos esforços, os esforços da Igreja Cristo Redentor, do seu conselho, da sua junta, das suas sociedades, para levar avante a Tua vontade para as nações, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, em nossas dificuldades, não apenas as desta Igreja, mas a de todo o Teu povo espalhado pela face da terra, todas as igrejas que sinceramente têm procurado fazer a Tua vontade, tendo tão pouco espaço para isso. Rogamos estas bênçãos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus, Teu amado Filho. Amém. Meus irmãos, como certamente vocês sabem, nós adentramos no mês de agosto e este mês, na Igreja Presbiteriana, é um mês muito especial, um mês de muito gosto para nós, que nós comemoramos o mês das missões, e é um tempo da Igreja refletir de modo mais detido. Essa é uma reflexão que deve ser constante, mas nós escolhemos este mês para nos dedicar a uma reflexão mais detida e constante e firme e profunda sobre este assunto. E hoje, excepcionalmente, nós vamos cantar um cântico que fala a respeito da nossa ânsia, ou do nosso anseio, melhor dizendo, de servir melhor a Deus, levando a sua palavra, vivendo o Evangelho de Cristo e sentindo verdadeira paixão por aqueles que estão perdidos. Nós temos estudado a palavra paixão e visto que ela significa nada mais, nada menos que sofrimento. Então, que Deus nos dê a graça de sofrer pelas almas, de ter de fato compaixão pelo destino que pelos seus frutos elas têm colhido para a sua vida. E vamos pedir ao Senhor Deus para que abra o nosso coração e nos ajude a amar mais o nosso próximo, assim como amamos a nós mesmos. Vamos cantar a primeira vez, depois nós tentamos cantar uma segunda. É um cântico bem curto e simples.
abro meu coração. Eu quero sentir pelas almas paixão. Quero trabalhar e contribuir. Quero ser um vaso usado por ti, ó Pai. Abro meu coração. Muitos estão por aí a pedir, e eu aqui sem nada fazer. Quero trabalhar e contribuir. Quero ser um vaso usado por ti, ó Pai. Abro meu coração. 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 Agora vamos cantar mais uma vez. Aqueles que não sabem devem tentar cantar agora. Abro meu coração. Eu quero sentir pelas almas paixão. Quero trabalhar e contribuir. Quero ser um vaso usado por ti, ó Pai. Abro meu coração. Muitos estão por aí a pedir, e eu aqui sem nada fazer. Quero trabalhar e contribuir. Quero ser um vaso usado por ti, ó Pai. Abro meu coração. 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 Amém. Durante este mês nós vamos estar cantando cânticos e hinos como este para nos lembrar que Deus quer trabalhar em nossos corações, mas também quer trabalhar através dos nossos corações, através das nossas vidas, criando pontes por meio da sua palavra, para que os nossos relacionamentos sejam ricos e abençoadores em relação
com respeito àqueles que estão próximos de nós. E nós vamos voltar ao nosso estudo sempre tendo essa perspectiva de que Deus quer trabalhar em nossas vidas e também quer trabalhar por meio das nossas vidas, mesmo com nossas fraquezas, porque essa é uma ocasião para que a força de Deus se revele em nós. Nós vamos retomar nosso estudo. Nós estamos tratando a respeito do capítulo 10 do livro O Clamor da Alma, e mais precisamente nós estamos num ponto tratando sobre o desespero no seu pior sentido e a nossa reação diante das perdas inevitáveis que fazem parte da nossa vida enquanto seres humanos, enquanto uma raça caída e com dificuldades para viver para Deus neste mundo. Nós temos visto até aqui que nós vivemos num mundo difícil, que não tem recurso para todo mundo, não tem pessoas e relacionamentos para todo mundo, então é um verdadeiro palco para muitas frustrações e muitos insucessos. E isso bate de fato com aquilo que a Bíblia nos ensina, especialmente no seu capítulo fundamental de Gênesis, no capítulo de número 3, que nos mostra, desde o início também o capítulo 1, 2, que o Senhor Deus fez o homem perfeito, mas ele se meteu em muitas dificuldades. Essas dificuldades normalmente são divididas em 4 grandes áreas, que são a área teológica, ou seja, o homem entrou numa dificuldade com Deus enorme. A área ecológica, o homem entrou numa dificuldade com a criação, um estranhamento passou a acontecer entre ele e a criação. Também há uma dificuldade psicológica, porque o homem sofreu uma cisão interna, uma deformidade, de tal modo que Deus diz a Caim que existe uma coisa ruim que está querendo agarrar ele, e essa coisa ruim é ele mesmo, né? E também a queda criou uma cisão social, um problema enorme social, ali representado no Éden, pela ruptura de Adão com a sua própria esposa, não é? E depois disso nós vamos ver o desdobramento no restante da sociedade. E isso aí cobre a nossa condição, o nosso drama teológico, ecológico, psicológico e social. Só que, felizmente, a Bíblia não tem apenas 3 capítulos, né? Mas existem centenas deles, e nesses capítulos eles nos contam a história da redenção divina. Nos contam o modo como Deus começou a tratar com os nossos problemas, e o que está muito claro é que Deus está nos dizendo, por meio desse tratamento, que o desespero não é a resposta final que nós devemos dar para as nossas dificuldades, para o problema que nos assedia, qualquer que seja esse problema. O desespero não é uma resposta recomendada, uma reação recomendada pelo nosso Deus. Não o desespero de tipo pecaminoso, de não esperar mais no próprio Deus. O Salmo 88, que nós estudamos, é uma prova disso. Você tem um salmista na frente do abismo dizendo assim: olha, eu podia me jogar e me entregar ao puxão das águas, mas eu não vou fazer isso aqui. Eu vou fazer o seguinte: eu vou ter uma conversa franca, até brutal, com o Senhor Deus, e eu não vou fingir que não está acontecendo nada comigo, eu não vou me anestesiar. Eu vou a Deus com minhas carnes vivas e vou conversar, eu vou gritar, eu vou clamar ao Senhor Deus para procurar pelo menos entender o que eu estou acontecendo. Eu não vou varrer para debaixo do tapete a minha dor e fingir que não está acontecendo nada comigo. É isso que o salmista faz neste salmo que nós lemos no início do nosso trabalho. E como o salmo não foi apenas inspirado, mas foi também registrado e foi ainda conservado pela graça e pelo poder de Deus, isso significa que esse texto tem muito a nos ensinar, e ele nos convida a abrirmos os nossos corações, as nossas vidas com Deus e a desabafar. Então isso não foi uma experiência do salmista lá no passado, por quê? Porque Deus, aprove a Deus registrá-la. E tudo aquilo que está registrado visa o nosso ensino, visa o nosso crescimento, para que
pela graça, pelo poder, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. E a respeito disso, os autores nos dizem o seguinte, sobre o desespero. O desespero é uma ausência de esperança, uma perda do desejo perante a decepção no relacionamento. Estranhamente, no entanto, essa emoção difícil pode abrir o coração para captar algo sobre uma esperança que ultrapassa o mero relacionamento humano. O desespero pode abrir o coração para provar a esperança em Deus. Então, o que eles estão propondo é: não se mate, não se entregue ao puxão das águas, não faça nenhuma besteira, não faça nenhuma bobagem. Procure escavar mais um pouco nesse desespero, não se entregue a ele. E esse escavar vem por meio da oração, vem por meio do arguir ao Senhor Deus, e você vai descobrir uma nova dimensão no seu desespero, a que eles chamam aqui de desespero redentivo. Ou seja, com esta frase, nós estamos deixando o capítulo 10 e entrando no capítulo 11, que trata a respeito desse desespero que é aquele recomendado pela Escritura Sagrada, que é o de você procurar focar a sua esperança em Deus. E quando você fala, eu estou esperando em Deus e unicamente em Deus, significa que você se desesperou de tudo mais. E é isso que Deus quer que você faça. Você perca as ilusões que talvez você nutre na sua vida, de que algo nesta vida, quer seja uma pessoa, quer seja uma força, um poder econômico ou político ou de qualquer outro tipo, pode dar a você lastro, pode dar a você firmeza, pode dar a você esperança. Então você precisa abandonar isso, e esse é o plano de Deus, que é chamado aqui por eles de desespero redentivo, que é aquele que restaura novamente a nossa esperança no Senhor Deus. A respeito disso, eles procuram fazer o contraste, né? Explicar o que é o desespero pecaminoso e o desespero redentivo. Eles dizem o seguinte: o desespero pecaminoso é uma fuga do desejo, é uma recusa em abraçar a perda como sendo uma forma de aprofundamento do vazio que deixa mais espaço para Deus. O desespero nega-se a sonhar, a esperar e a se mover com coragem em direção ao que um dia iremos nos tornar. Ele foge para um porto seguro e ilusório, onde, isolado, agarra-se a qualquer prazer advindo da fantasia da não existência. Daí porque o suicídio, a opção pela não existência, é muitas vezes mais atrativo do que ter que esperar. Ele permite aos que se encontram desesperados proteger seus corações da agonia de tornar-se alguma coisa. O desespero pecaminoso se recusa a andar pelo vale da sombra da morte. Ele se recusa a sofrer por mais tempo com os tormentos da incerteza, da perda e do desejo incontrolável por redenção. Então, ele não tem paciência para esperar. Isso é típico do desespero pecaminoso. Esse, então, é o desespero destrutivo, mas o que seria para os autores, então, o desespero redentivo? Eles continuam dizendo o seguinte: o desespero redentivo é o colapso da vontade própria, é a rendição à realidade de tornar-se o que somos, impotentes para consumar, mas que nos garante uma oportunidade de realizar uma parte. Em vez de uma nota de suicídio que põe um ponto final à perda, é uma súplica que, mesmo não vendo explicação para nossa dor, sabe por reflexo que o que desejamos vai além de uma resposta. Embora o desespero pecaminoso exija uma resposta perante a perda, ele se negaria a aceitá-la, mesmo que fosse entregue pela própria mão divina. O desespero redentivo
clama por perspectiva, mas permite que o vazio da perda mova o coração a buscar a Deus. Então é típico do desespero redentivo, digamos, partir para cima de Deus, com clamor, com lágrimas, procurando, por assim dizer, agarrar os pés do Senhor, em busca de expressar-se e em busca de receber da parte de Deus uma direção ou um redirecionamento. E a Bíblia nos convida, irmãos, a direcionar o nosso desespero para o Senhor Deus. Um bom exemplo disso é o Salmo de número 77. Nós leremos algumas porções desse salmo, mas eu também farei algumas leituras só para que os irmãos ouçam, tá bom? Então vou fazer a primeira leitura, algumas delas serão publicadas, mas outras eu peço apenas que vocês ouçam. Talvez não haja na Escritura uma expressão mais intensa de medo e de ânsia na Escritura do que esses versos de abertura deste Salmo 77, que nos dizem assim, os versos 1 e 2. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Nós temos aqui alguns comportamentos, algumas posturas que desafiam talvez a nossa etiqueta de oração. Uma delas é clamar. Sempre que você vir clamar nos Salmos, você pode entender como um grito. É como se alguém estivesse chamando a Deus com a garganta. É isso que acontece. Não sei se você já fez isso alguma vez, mas é um grito de fato de desespero. Quando nós estamos desesperados, nós esquecemos o charme, esquecemos o jeito, e no desespero é mais ou menos quando alguém está morrendo afogado, ele em geral usa a garganta e clama por ajuda. E é isso que o Salmo diz, que o salmista faz. Ele também diz que as mãos se erguem durante a noite, ele fica com as mãos o tempo inteiro num sinal de busca por Deus, de alcançar o Senhor Deus. E, ao mesmo tempo, ele diz que a alma recusa consolar-se. Isso normalmente é um indicativo de que o que quer que tenha oferecido a ele, como um modo de acalmá-lo, como um modo de resolver seu problema, ele sabe que o seu problema não se resolveria com outro, senão o Senhor Deus. Então, existem momentos na nossa vida em que nenhum paliativo vai nos consolar, vai nos ajudar, vai nos acalmar. Só mesmo clamando a Deus, só mesmo erguendo nossas mãos a Deus e esperando dele o seu consolo é que nós vamos conseguir obter êxito, irmãos. O texto não diz aqui o que causou o abatimento do salmista, mas diz apenas que o problema dele era muito sério, era muito intenso, a ponto dele não conseguir dormir à noite, não conseguia repousar. Só que em vez de esquecer o problema ou tentar mergulhar no sono, ou tentar de algum modo suspender seu senso crítico, o que ele faz aqui é encarar o problema e colocar o seu tormento diante de Deus. Essa é uma das falhas da nossa geração, não é? A nossa geração desaprendeu a orar, mas ela aprendeu a viajar, aprendeu a beber, aprendeu a tomar remédio, aprendeu a fazer as maiores loucuras para ver se sai um pouco dessa vida, essa vida difícil que nós vivemos. Mas elas não sabem, a nossa geração não sabe mais falar com o Senhor Deus, a não ser, como eles dizem, educadamente. Como se falar desse jeito com Deus não fosse fruto de uma educação bíblica. Então as pessoas associam educação com falar baixo, como se o salmista não fosse profundamente respeitoso, falando dentro da própria palavra de Deus, com Deus. Então, infelizmente, a nossa geração que não aprendeu essas coisas, que não sabe gritar a Deus, que não sabe clamar por Deus, acaba buscando outros recursos
que deveria rejeitar, que não deveria aceitar, enquanto o próprio Deus não resolvesse seu problema. Ele escreve assim, um salmista, na sequência: lembro-me de Deus e passo a gemer. Esses são os versos de 3 a 9. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Notem que ele está lutando. Você está vendo ali, ele está gritando, está chamando por Deus e está lutando no meio da meditação, no gemido, no desfalecimento do espírito. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo, e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Esses são questionamentos, que é outra coisa que também a nossa geração, inclusive geração cristã, diz que a gente não pode fazer com Deus. A gente não pode questionar Deus. Vocês realmente não podem questionar Deus sem conhecer a palavra de Deus, senão vocês vão ser arrogantes, estúpidos, loucos. Mas se vocês estão fazendo isso pela própria palavra de Deus, como Deus vai recusar seus questionamentos? E é isso que ele faz aqui. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Notem a audácia dessas perguntas. No entanto, elas não são desrespeitosas, porque foram inspiradas pelo próprio Deus. E não serão no nosso caso, que nós estamos novamente falando para Deus palavras que Ele mesmo inspirou. Nós temos segurança para colocar diante de Deus as nossas angústias e falar das impressões do nosso coração, que são essas que o salmista, no seu desespero, expõe, expressa, meus irmãos. Mas, mesmo orando, nós observamos que a coisa parece que fez piorar para o salmista. Isso acontece bastante com quem ora de verdade, né? Porque à medida que você ora a Deus no desespero, vai ficando muito claro para você que Deus é bondoso. Vai ficando muito claro para você que Deus é poderoso. Mas não fica claro para você porque Ele não quer te ajudar naquele momento. E isso aí, pelo menos em termos dos nossos sentimentos, é profundamente esmagador, esmagador. Um Deus poderoso e bondoso que simplesmente, pelo menos aparentemente, não nos quer ajudar. Daí os questionamentos levantados aqui do salmista a respeito da bondade de Deus, a respeito das promessas divinas, a respeito do favor divino, da misericórdia divina. E ele está como que confrontando a Deus e querendo saber: Senhor, é verdade mesmo isso, que a tua misericórdia dura para sempre? É verdade mesmo que isso é de geração em geração? Ou a coisa caducou na minha geração? Ou isso deixou de funcionar quando eu nasci? Essas são perguntas que a palavra de Deus nos autoriza a fazer com o fim de elaborar, como se diz, os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades diante de Deus. Eles dizem assim, os autores, na sequência: somos muito rápidos para explicar esse tipo de linguagem. A maioria de nós morreria de medo de falar com Deus dessa maneira. Mas o que fazemos em vez disso? Nós reprimimos nossas emoções fortes e, de modo rápido e sem reflexão, as entregamos a Ele. Está tudo na mão de Deus, não é? Louvado seja Deus. No entanto, se somos honestos conosco mesmos, o fato é que não as colocamos nas mãos de Deus. Nós as engarrafamos em nosso interior. O problema continua a existir e nosso medo inflama e cresce dentro de nós, não apenas separando-nos de nossas verdadeiras emoções, mas também de Deus. Ou seja, a negação daquilo que sentimos não é só a negação da nossa história, não é só a negação da nossa experiência,
É a recusa em fazer uso dos recursos da palavra de Deus. É a recusa em nos aproximar de Deus, mediados, ajudados pela sua santa palavra, que aqui está na forma já de oração para ser usada por nós. Eles continuam dizendo: a ironia da fé é que ela não é uma submissão quieta perante o destino, é um clamor ouvido nos céus. Isso é bonito, irmãos, isso é muito bonito. Eu vou repetir isso aqui. A ironia da fé é que ela não é uma submissão quieta perante o destino, é um clamor ouvido nos céus. Então a fé se expressa, às vezes, gritando por Deus, clamando por Deus. Ela não se expressa apenas numa quietude, especialmente nesses tempos de desespero. A fé não afeta linguagem piedosa, nem presume que a luta honesta será esmagada num acesso de raiva divino. A ironia de se questionar a Deus é que isso o honra, afasta nosso coração do desespero pecaminoso em direção a um desejo ardente de compreendê-lo. Eu lembro bem de conhecer um casal que eles discutiam muito mesmo, assim. Sempre um encrencava com o outro. E um deles me perguntou o que é que eu achava disso. Eu lembro bem que eu falei, olha, acho isso de certo modo é um pouco incômodo, né? Mas de certo modo é muito bom, porque enquanto há discussão, significa que vocês ainda se importam com o outro, têm esperança de mudar um ao outro, têm esperança de que o outro vá consertar os erros dele. Mas no momento em que vocês não conversarem mais nada, significa que um não espera mais nada do outro. E aí o morto já está lá, só falta fechar o caixão. Então, sempre que ocorrem brigas ou desentendimentos, isso ainda é um sinal de que ali por trás tem uma esperança de que a outra pessoa vai mudar. Nós temos de guardar, é claro, as proporções para dizer que quando o salmista clama por Deus, grita por Deus, ele tem esperança em Deus. Ele está depositando suas esperanças em Deus. Ele acha que pode pelo menos ser mudado, pode ter acontecido alguma coisa que ele não percebeu, ou alguma coisa que ele precisa crescer. Ele quer descobrir de algum modo, ele vai reclamar na esperança de que aquilo se resolva. Então isso é o que deve mover um cristão ou um fiel a buscar a Deus, especialmente em tempos de desespero. Ele saber que vai olhar para os céus e vai clamar a um Deus e vai pedir a Deus para que conserte as coisas. Nem que essas coisas signifiquem a visão do próprio crente que ora, o que é inclusive frequente. Não é? Quando nós clamamos a Deus pedindo uma solução, às vezes as coisas não mudam, mas normalmente Deus opera em nossa visão e nos faz ver as coisas como Ele próprio vê, meus irmãos. A seguir nós temos o que os autores chamam aqui de um muro de defesa divino contra a depressão. Está até agora gritando, clamando a Deus, tentando entender a sua própria situação. E agora, nos versículos de 10 a 20, ele começa como que a erguer um muro de defesa a partir desse recurso maravilhoso que Deus deu aos fiéis, que foi a memória pactual. Nós ainda vamos tratar sobre isso, se Deus quiser, na próxima semana, mas de antemão nós devemos saber disso, que a memória, irmãos, a memória pactual é uma instância importantíssima na vida com Deus. Muitas coisas são resolvidas por intermédio dela, e este é o caso aqui no Salmo de número 77, especialmente a partir do versículo 10, que eu peço apenas que vocês ouçam. Eu farei a leitura sozinho a partir do verso de número 10. Então, disse eu, este é o mesmo salmo do clamor, tá? Então disse eu, isto é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo.
Aí ele diz assim: recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas. Isso é uma oração, tá, irmãos? Ele não está apenas meditando. Está todo aqui dirigido a Deus. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito nos teus prodígios. O teu caminho, ó Senhor, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços. Também as tuas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo tu o conduziste, como rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. Observem vocês que à medida que a luta do salmista vai sendo descrita no meio da noite, as coisas vão mudando. E ele vai deixando cada vez mais claro a razão dessa mudança. Um salmo que começa com desespero, termina numa calma meditação ao Senhor. É como se os pensamentos dele fossem se deslocando do problema que ele estava passando, não especificado, mas aparentemente terrível, para o Senhor Deus, especificamente para os atos de Deus no passado. Nós vamos tratar sobre isso, mas vale de antemão falar para os irmãos. A memória tem um papel fundamental no nosso relacionamento com Deus. Eu me refiro, é claro, à memória pactual. E ele se lembra aqui, talvez, do maior exemplo de salvação do Senhor Deus no Antigo Testamento, que foi o evento do êxodo do Egito, a saída do povo de Deus do Egito. Só que naquela época, irmãos, o êxodo já não existia, isso são séculos depois que o salmista está meditando aqui. Era algo antigo para ele, como certamente é antigo para nós, mas a recordação foi muito útil, foi muito importante para ele. E o perigo naquela situação era algo mais aterrador do que os seus problemas. E ele conseguiu fazer aquele velho cálculo pactual. Se o Senhor Deus ajudou o seu povo no passado, e se o Senhor Deus é o mesmo, ontem, hoje, sempre, por que ele não estaria comigo, assim como esteve com o seu povo? Então esse é o movimento que normalmente a memória pactual opera em nossas vidas. Essa memória que é movida pela própria palavra de Deus. O que nós sabemos daquele episódio do Êxodo é que haveria uma carnificina daqueles escravos medrosos, apavorados e revoltados com Moisés, por aqueles homens egípcios que haviam sido humilhados, mas eram guerreiros ferozes, experientes, que queriam destruir o povo de Deus à beira do Mar Vermelho. Mas o que é que nós temos como resultado, irmãos? Deus estava lá e Deus libertou seu povo. E Deus tirou o seu povo de uma dificuldade muito pior do que qualquer outra dificuldade que uma pessoa individualmente que crê em Deus possa ter ao longo da sua vida. Existem situações em que não há apenas probabilidade de que você vai se dar mal, de que nada vai dar certo para você, de que as coisas vão de mal a pior. Não é apenas provável, é certeza. E nesses eventos, nesses momentos, Deus opera. Então, quando nós tratamos de probabilidade, de 100% de chance, de que não dá mais para mim, nós estamos falando do nosso mundo, do nosso poder, da nossa visão, não da visão de Deus. Porque Deus não tem qualquer compromisso com o seu ser
em relação a estatísticas. Deus não trabalha com pode ser que sim, pode ser que não. Então Deus diz, vai ser assim e será assim. E nós devemos confiar que esse Deus que é todo-poderoso é também bondoso. E mesmo que você não saiba por que você está nessa, mesmo que você não saiba por que você está nessa situação, Ele sabe. E isso deve bastar. E Ele já deu provas, não apenas na vida de indivíduos, mas de povos inteiros, que Ele é um Deus misericordioso e bondoso. Essa é a força que a memória pactual trouxe para o salmista e transformou um lamento feito com a garganta, gritado, num momento de meditação doce e grato ao Senhor Deus. Os autores dizem o seguinte a respeito deste ponto: a recordação do salmista sobre o Êxodo torna-se um muro de defesa contra seus problemas atuais. Se no passado Deus pôde libertar seu povo de problemas tão calamitosos e de temores tão profundos, Ele pode certamente lidar com qualquer problema no presente. Esse, como eu disse, é um cálculo que a memória pactual costuma fazer. Ela costuma colher nos relatos bíblicos, no passado, aquilo que vai nos fortalecer com a certeza de que Deus é o mesmo. Então, aquelas histórias antigas, elas continuam sendo válidas para nós, porque o Deus que as operou continua vivo, continua ativo. Então, isso significa que nós devemos desesperar de tudo e esperar apenas nele. Se você pensa em qualquer coisa em relação ao passado, não tem a ver com a operação de Deus, você não tem as garantias de que ela vai acontecer novamente. Mas tudo aquilo que Deus fez no passado, em termos de livramento ao seu povo, de cuidado com o seu povo, pode vir a acontecer novamente, de um modo mais personalizado na sua vida, porque Deus tem o mesmo cuidado com o seu povo ontem, hoje e também para sempre. Nós vamos continuar estudando este assunto, o desespero redentivo e a nossa necessidade dele, especialmente nesses dias tão estranhos pelos quais temos passado. Que o Senhor Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos orar ao Senhor e pedir a Ele para que nos ajude. Eu gostaria de colocar alguns pedidos, já são fixos na nossa reunião. Nós estamos passando por uma pandemia. Nós precisamos rogar a Deus para que nos ajude, nos dê paciência e abrevie estes dias, nos conceda a graça de nos libertarmos desse grande mal, não apenas nós cristãos, mas todo o nosso mundo, e pedir a Deus para que, enquanto isso, nos ensine lições preciosas, para que possamos dizer, como salmista, que foi-nos bom ter passado pela aflição, para que aprendêssemos os justos decretos de Deus. Vamos continuar orando por aquelas pessoas que estão na linha de frente desta batalha, como, por exemplo, as pessoas da área de saúde, os nossos médicos, os nossos enfermeiros, nossos secretários, nossos zeladores. Vamos pedir também pelas pessoas da área de segurança que têm procurado se esforçar para conter o avanço do mal social. Vamos pedir pelos políticos dessa nação para que Deus os ajude a governar corretamente. Vamos pedir por aqueles que estão com dificuldades financeiras, os empresários, os trabalhadores, os que estão desempregados. Vamos pedir a Deus por eles. De modo especial, vamos pedir por aqueles que estão enfermos, não apenas com o vírus, mas com outras doenças, rogando a Deus para que tenha misericórdia da vida de cada um. Gostaria de mencionar também a vida de duas irmãs queridas que nesta semana passada perderam seu pai e que também
é o seu esposo, nossa irmã Helenice e a nossa irmã Camila. Vamos orar por esta família enlutada, pelos parentes, pelos amigos. Vamos também orar pelo problema que houve em Beirute, na terça-feira. Pedir a Deus para que tenha misericórdia da família das vítimas, daqueles que estão internados em estado grave, para que Deus tenha misericórdia deles e também brilhe em seus corações a luz do Evangelho. Vamos, a propósito do mês de missões, também colocar na presença de Deus os nossos queridos missionários, todos aqueles que têm levado o Evangelho e cumprido a grande comissão. Vamos rogar por eles, rogar pela igreja, para que continue a apoiar este trabalho e assim seja coparticipante, seja cooperadora, seja parceira missionária desses irmãos. Nós vamos colocar todos esses pedidos nas mãos de Deus e rogar a Ele para que responda conforme a sua vontade. Vamos orar. Deus de amor, Deus de bondade, nós cremos, Senhor, pela revelação do Senhor mesmo, que Tu és misericordioso e assaz benigno. Nós agradecemos porque o Senhor nos ilumina e nos faz perceber essas verdades que muitas vezes são desafiadas por nossa experiência, pelo mal que vemos às vezes neste mundo. Nosso Senhor, nós Te damos graças porque o Senhor nos dá uma fé capaz de sobrepujar a visão dos nossos olhos, as impressões do nosso coração. E nós Te agradecemos, ó Deus, e Te louvamos por isso, porque podemos exaltar a Ti no meio dos piores problemas. Ó Deus de amor, nós Te exaltamos, nós Te rendemos graças pela situação em que nos encontramos, que é detestável, que é problemática, que é triste, mas que não escapa da Tua vontade, do Teu querer. E nós reconhecemos, mesmo sem compreender, que a Tua vontade, Senhor, é o melhor para este mundo, é o melhor para a Tua igreja. Ó Deus, entregamos nas Tuas mãos as pessoas que mencionamos aqui, pedindo que o Senhor dê a cada um, cada uma, aquilo que elas precisam para se aproximarem mais de Ti, Senhor. Não permita, Senhor, que nada seja dado a essas pessoas, nem saúde, nem presentes, nem dinheiro, nem consolo, que não, ao mesmo tempo, aproxime essa pessoa de Ti, Senhor. Conceda, ó Deus, a graça delas perceberem que a coisa mais importante da vida é estar em união contigo. Ó Deus, cuide de cada filho Teu, cuide daqueles que estão tristes, dos que estão desanimados, dos que estão desesperados, dos que estão frustrados, Senhor, neste mundo triste, problemático que temos vivido. Toma em Tuas mãos os que nos governam, os que nos protegem, os que lutam por nossa saúde, Senhor. Recompense a cada um deles, sobretudo, dando-lhes a graça de serem mais íntimos Teus. Ó Deus, abençoe a Tua igreja espalhada pela face da terra. Abençoe, Senhor, aqueles que difundem a Tua mensagem, que propagam as boas novas. E abençoe também a Tua igreja missionária, a Tua igreja que é parceira desses irmãos, que ajuda-os, que segura as cordas para que eles desçam nos lugares mais difíceis e transmitam a Tua mensagem. Abençoe, Senhor, esta parceria. Abençoe este mês de missões para que seja um mês de participação do Teu povo nesta área, celebrando a Ti como Deus de toda a terra. Continue, ó Senhor, conosco. Abençoe as nossas vidas e guarde a Tua palavra em nossos corações para não pecarmos contra Ti, Senhor. Ensina-nos a orar por intermédio desses modelos perfeitos de oração
estão aqui nos Salmos e ajuda-nos a desafiar as nossas suposições, a nossa etiqueta de oração. Ajuda-nos a nos submeter mais aos modelos bíblicos do que aqueles que a nossa própria cultura elaborou e criou, Senhor. Pedimos estas bênçãos, agradecidos por tudo. Em nome de Jesus, o teu amado Filho. Amém. Com esta oração, meus irmãos, nós encerramos a nossa programação, lembrando que nosso próximo encontro será domingo, a partir das 9 horas, a nossa reunião de oração, uma temática também missionária, e nós vamos receber alguns missionários ao longo deste mês para ouvirmos um pouco a respeito das notícias do campo, da bondade de Deus por toda a terra. E também, no próximo domingo, nós temos cultuado ao Senhor também com a temática missionária ligada à vida do profeta Jonas, e será assim durante todo este mês, se o Senhor Deus nos permitir. Pedimos aos irmãos para que orem pelos nossos missionários, para que adotem um missionário, para que cuidem dele em oração e também com recursos menores, mas também muito importantes para eles. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos dê um bom restante de semana na sua presença. Amém.